que antes disso, vou dar um pulinho até Foz do Iguaçu para falar de discussão importante que envolve a comunidade. Renan, que volta ao vivo agora, a Prefeitura de Foz abriu ontem as propostas de licitação para a contratação dos serviços de transporte público. A Aviação Santa Clara, que já está atuando naquele contrato emergencial desde março de 2022, ela foi a empresa vencedora. E, pelo jeito, ela vai ter muito trabalho pela frente, né, Renan? Ô Wagner, a grande verdade, tá? Sempre quando a gente fala sobre o transporte coletivo urbano daqui de Foz do Iguaçu, nós estamos sempre falando aí de uma novela mexicana, em que o vilão sempre fica judiando aí do mocinho. O mocinho é o usuário do transporte coletivo que sempre tem que pagar a conta, tá? E neste momento, qual o pé que nós estamos aqui? Num processo ainda de burocracia. Abriu-se, portanto, aí os envelopes, a empresa Aviação Santa Clara acabou ganhando, então, essa licitação, mas ainda tem um período para que as outras empresas que participaram do certame, elas podem sim questionar com relação a isso. Então tem um prazo, tá? Se elas não estiverem de acordo, claro. Passando esse prazo, aí sim vai ser publicado no Diário Oficial do município para que sejam feitas então essas alterações e realmente a efetivação deste contrato. Aí nós estamos falando lá para março. Enquanto essa data aí não chega, é claro que o usuário do transporte coletivo ela fica na mesma ali, os ônibus circulando aqui pelas avenidas e ruas de Foz do Iguaçu. Com muita reclamação dos usuários, é o que a gente vai ver aí agora na reportagem. Tem hora que parece que estamos em um formigueiro humano, mas não é não, aqui é o TTU, Terminal de Transportes Urbano de Foz do Iguaçu. Tem destino que te leva para dor de cabeça. A reclamação é a principal passageira. Se você pudesse melhorar o transporte coletivo, o que você melhoraria aqui? O tempo deles, eles demoram muito. Vem lá na Cidade Nova, vai um a cada 1 hora praticamente. Demora, tem vezes que até atrasa, né? Por exemplo, eu pego um ônibus da 12h50, ele passa meio-dia e passa 1 hora assim quase. Todo santo dia, cerca de 45 mil pessoas utilizam transporte coletivo para circular pelas ruas e avenidas da fronteira. Alguns com capacidade para 160 passageiros. Há quem diga mesmo assim que não é um ônibus, e sim uma sardinha humana. Mudaria um monte de coisa, né? Porque quando a gente precisa trabalhar ou estudar, é muita gente grudada num calor desse também. A orelha do Fostrans está quente de tanto ouvir reclamação. O órgão municipal responsável pelo gerenciamento e fiscalização dos serviços relacionados ao transporte público e ao trânsito sabe exatamente os desafios a enfrentar. É a oferta de veículos mesmo, né? Então temos aí no horário de pico uma lotação considerável, né? É necessário ter essa lotação no horário de pico, mas tem que ser algo que seja, no mínimo, seguro e confortável para os usuários, né? Então precisamos fazer reforços nos horários de pico, principalmente nos domingos também, que está pouca oferta de ônibus. Então, essa quilometragem adicional, nós não temos essa condição de aplicar nesse momento. Atualmente, o contrato do serviço do transporte urbano daqui de Foz do Iguaçu é por quilometragem. A frota tem autorização para circular 500 mil quilômetros todos os meses. Essa distância, gente, é suficiente para a gente dar 12 vezes a volta ao mundo. Isso em 30 dias. Mas de acordo com o Fostrans, essa distância não é o suficiente. Aí a nova proposta é aumentar essa quilometragem para 700 mil quilômetros por mês, o que daria para a gente sair daqui da Terra, ir para a Lua e ainda voltar. Essa nova licitação prevê um mínimo de 500 mil quilômetros, chegando a 700 mil. Qual é o interesse da administração pública, né? É aumentar e chegar nos 700 mil. Não é aumentar o percurso da linha, é colocar mais ônibus, né, para diminuir a frequência dos ônibus nas linhas. Então nós estamos falando em 40% de aumento. No bairro onde o Abner mora, a conta não fecha, tá do tipo 2 para 1. E olha que o único ônibus circulando pelas ruas do bairro dele não tá dando conta. Lá no bairro onde eu moro mesmo, colocaram um ônibus só para 2 bairros. Daí fica bastante gente num ônibus só e o tempo demora mais uma viagem. O Fostrans sabe exatamente desse gargalo. Inclusive, existe um plano inicial para atender as regiões prioritárias. A região sul ainda tem uma demanda muito grande e falta esse atendimento com mais ônibus, principalmente a linha 116 e 117. Da mesma forma, a linha 360, Portal da Foz, que também não foi restabelecida ainda. E a região do Libra e Campos do Iguaçu, que também foi unificado uma única linha e precisamos separar elas para atender melhor a população. Usar o ônibus em Foz do Iguaçu é uma necessidade que dói no bolso.
quem tem cartão paga R$ 4,50. O turista que chega na cidade sem cartão precisa pagar cincão e não pode fazer a baldeação de graça. Entrou em um ônibus, paga. Entrou em outro, paga integral novamente. Haja prata, dólar, euro, né? Quem utiliza o transporte urbano tem um único desejo. A gente sempre quer que seja mais eficiente possível, né? Para a gente conseguir melhor locomoção e mais conforto. Transporte urbano polêmico, hein, Renan? Inclusive, nós tivemos a questão das estações tubo, que viraram aí CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Depois, essas estações foram colocadas em outros municípios, nunca funcionaram, porque nós estamos falando de uma das cidades mais quentes do Paraná. Como que ia funcionar? Ninguém ia suportar esperar nesse local. Veio a polêmica envolvendo ar-condicionado no ônibus. Na prática, nunca saiu do papel, inclusive porque teria que ter um grande reajuste na passagem. O usuário quer sim conforto, mas também não quer ter um aumento expressivo. E agora, como você disse, mais um capítulo dessa novela mexicana. Tomara, o que a gente espera, né, Renan, é que o final seja feliz. Agora 1h03. Obrigado, Renan, participando ao vivo